Fala, chuchus! Bom, tô fazendo esse post, né, essa sequência aqui de stories, aliás, para explicar um pouquinho sobre o último post que a gente fez sobre os mitos do ímã, né? Então, aí eu vim quebrar um pouquinho sobre fazer uma reflexão e também tentar desmistificar algumas coisas sobre isso. O que é virgindade? Né? Então, para nossa sociedade em geral, a virgindade é considerada a primeira... Bom, é a nossa primeira relação sexual com penetração. Para as pessoas que têm vulva, criou-se um marcador, né, de virgindade, que é o famoso ímã. Então, quando esse ímã é rompido, né, como se fosse um lacre, a pessoa perde a virgindade. É como se fosse uma prova, né, teoricamente. Rompeu, então ela não é mais virgem. Bom, isso daqui é um mito. Então, imagine que o seu canal vaginal é esse daqui, ó. E o ímã é uma membrana que recobre parcialmente esse canal vaginal. No próximos stories eu vou deixar uma imagem aqui de vários tipos de ímã. E detalhe, tem pessoas que nascem sem essa membrana, que ela é elástica e ela recobre parcialmente. Vejam. Bom, para algumas pessoas o ímã pode ser tão frágil que ele pode se modificar com atividades simples, por exemplo, andar a cavalo, andar de bicicleta, fazendo alguma atividade física ou exercício físico, por exemplo. Porém, para outras, ele pode ser tão elástico e tão resistente que depois, após até relações sexuais, ele ainda se mantém intacto. Mas, Paty, na primeira vez que sangra, o que acontece? Tem a ver com o ímã? Não, não tem a ver com o ímã. O que pode acontecer de fato? Tem muitas pessoas que não vão ter nenhum relato de sangramento, né, no primeiro contato aí da sua primeira relação sexual. Quando ocorre o sangramento, o que pode acontecer? No nosso canal vaginal, tem pequenos vasos superficiais que podem ter mini fissuras durante essa primeira contato com a penetração. E aí pode ocorrer o sangramento. Porém, quando ocorre, acontece provavelmente uma tensão dessa musculatura aqui do canal vaginal e provavelmente a lubrificação não é suficiente. Então, vocês conseguem entender que ele não é um marcador de virgindade. Tem algumas mulheres que, por conta da religião, entram em contato com o ginecologista para fazer uma reconstrução do ímã, porque, segundo a religião, e para elas é um fator importante, eles pedem essa reconstrução. E tem pessoas também, por conta desse motivo, a necessidade de ter esse sangramento nesse primeiro contato. Bom, mas infelizmente, por conta disso, tem causado consequências graves, né, e muito ruins, não somente aqui no Brasil, mas em outros lugares, porque, de certo modo, há um controle do corpo feminino, né, e também uma opressão, né, sobre isso. Então, você vê que é uma coisa antiga, não é uma coisa de agora, e olha o que está ocasionando nas mulheres. A virgindade. Acho que a gente não perde nada, a gente somente tende a aprender e a ganhar, né? Então, quando a gente tem a nossa primeira experiência sexual, a gente tende a agregar, né, na vida tanto de um lado quanto do outro. E aí eu também venho fazer uma reflexão. Então, o que é sexo, então? Sexo sempre tem que ter penetração? Então, se não tiver penetração tanto do pênis quanto do órgão da vagina, a gente anula, a gente invalida a experiência sexual. Quando a gente considera que sexo só é penetração, a gente começa a descartar outras experiências que podem ser tanto usufruídas para aquela pessoa que está fazendo e aquela pessoa que está usufruindo. Então, é uma questão de virar a chave mesmo e
tentar ficar mais aberta a experiências que podem tanto favorecer o desejo seu próprio, né, quanto o do outro lado. Bom, e para fechar esse raciocínio, venho questionar vocês de novo. É importante sempre o consentimento, sim. E aí eu retruco com vocês. Será que a primeira experiência sexual, quando a pessoa teve um abuso, é considerada a primeira experiência sexual dela? É válido? Então vocês começam a perceber que quem vai determinar o conceito de virgindade é você mesmo que define, é você isso que constrói na sua cabeça. É importante você entender qual foi o momento para você que teve esse primeiro contato, essa primeira relação sexual, ok?